Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Procurando um carro novo? Busque por ofertas Ford. Olá, bom dia. Bom dia. A Lei Maria da Penha completa 13 anos amanhã e a gente mostra que, apesar da punição mais dura, as denúncias de violência contra a mulher não param de crescer. Ontem, uma cabeleireira foi assassinada a tiros dentro de casa pelo ex-marido na Paraíba. A vítima contou a amigos que era ameaçada e que ia denunciar. Mas 8 horas eu vou lá, na delegacia. Não deu tempo ela chamar. A Polícia Federal cumpre dezenas de mandados de prisão contra suspeitos de movimentar o dinheiro de uma das maiores facções criminosas do país. A polícia de Mato Grosso investiga um agente penitenciário que dava aulas de tiro para um traficante de drogas. Mais um vereador de Belo Horizonte é suspeito de ficar com parte do salário dos assessores. Esse trem da mídia está cheio de problema. Vai dar problema, você vai acabar com o mandato. Depois do presidente Jair Bolsonaro contestar dados do desmatamento, o governo anuncia um coronel da aeronáutica no comando do INPE. E o presidente americano Donald Trump anuncia um embargo econômico total contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Hoje é dia 6 de agosto, terça-feira, e o Bom Dia Brasil está começando agora. Na véspera da Lei Maria da Penha completar 13 anos, a gente abre a edição de hoje do Bom Dia Brasil com mais um caso bárbaro de feminicídio. A cabeleireira Rosinete Martins da Silva, de 44 anos, foi morta dentro de casa pelo ex-marido ontem em Juazeirinho, no interior da Paraíba. José Gomes da Silva Neto entrou na casa pelo telhado, deu 2 tiros na mulher e depois se matou. Ele não aceitava o fim do relacionamento e já vinha ameaçando ela de morte. Rosinete chegou a tentar prestar queixa contra o ex-marido ontem de manhã, mas a delegacia da cidade estava fechada por causa do feriado na Paraíba. Ela mandou mensagem de áudio pelo celular para uma amiga dizendo que iria denunciar o marido hoje de manhã. Eu queria que saísse na boa, ele não quer, então eu vou denunciar ele. Ele disse, tá certo, depois você vai ver. É assim que eu vou fazer. Já está planejado mesmo eu ir amanhã para a delegacia mesmo. Quando for amanhã às 8 horas, acho que está aberto, tá? Mas às 8 horas eu vou lá, na delegacia. Infelizmente, esse é mais um caso, né? O número de denúncias de violência contra a mulher tem aumentado bastante nos últimos anos. A gente tem visto isso aqui. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Rodrigo, bom dia. A Lei Maria da Penha, claro, a gente sabe, vem contribuindo com mudanças na sociedade, mas a gente vê que ainda é preciso mais. Muito mais, né, Ana? Um bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos. Os casos de violência ainda são constantes, a gente noticia, fala sempre aqui. Mas é importante dizer também que a lei significou um importante avanço, né? A punição é mais rigorosa ao agressor e vítimas de relacionamentos abusivos têm procurado ajuda. Só as denúncias de tentativas de feminicídio, dá uma olhada só, aumentaram mais de 400% este ano na comparação com 2018. Durante 3 anos, ela viveu a dor de uma relação opressiva. Tive soco no braço, uma testada, ele me jogou na cama, ele ficou em cima de mim e me enforcou. Há poucos meses, ela disse basta, se separou do agressor e conseguiu uma medida protetiva da justiça, determinando que o ex-marido fique longe. Só eu ter saído da casa, ter saído desse relacionamento abusivo, já foi um grande passo. A mulher que é vítima sabe hoje que pode pedir ajuda, que a lei está do lado dela. Já são 13 anos da Lei Maria da Penha, que foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e que tornou mais rigorosa a punição para o agressor. Ao longo desses anos, o volume de denúncias cresceu. Pode significar que o número de casos aumentou, mas também indica que as vítimas não aceitam mais a violência e estão buscando ajuda. No primeiro semestre do ano passado, foram mais de 28 mil ligações para o 180, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal. No mesmo período deste ano, passaram de 35.700. Também teve mais ligações denunciando tentativa de feminicídio, que é o homicídio cometido contra a mulher por violência doméstica ou pelo simples fato de ser mulher.
Nos 6 primeiros meses de 2018, foram 512. Neste ano, 2.688, 425% a mais. E as denúncias de feminicídio, mas que dobraram de um período para o outro. De janeiro a junho de 2018 foram 17. Em 2019, 36. O número de casos de violência contra a mulher que chegaram à justiça também subiu. Em 2016, era 892 mil. No ano passado, passava de 1.009.000. Para esta promotora, a Lei Maria da Penha escancarou o drama de milhares de mulheres oprimidas pelos companheiros. Mas ainda há uma estrada longa a percorrer. A lei não muda a mentalidade, a lei não muda o olhar. Então nós estamos ainda num caminho também de aplicação integral da lei. Para trilhar esse caminho, a mulher precisa dar um passo firme. A mulher tem vergonha de falar que não pode, né? Ela precisa ter coragem para fazer o boletim, sim. Porque quem bate uma vez, bate duas, três, e não vai mudar. A promotora especializada em enfrentamento à violência contra a mulher ressalta ainda que muitas cidades não têm delegacias 24 horas e isso seria uma importante conquista. Lembrando que as denúncias podem ser feitas pelo número 180, ligação de graça confidencial. Chico e Ana. A lei não muda essa situação, né, Rodrigo? O que muda é a mudança da cultura, da educação, sobretudo dos homens, que se acham mais machos do que homens. No Recife, o homem acusado de estuprar e matar uma fisioterapeuta há 2 anos foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. Edivan Luiz da Silva foi condenado por homicídio qualificado como feminicídio. No dia 5 de abril de 2017, Edivan matou a facadas a fisioterapeuta Tássia Mirella de Sena Araújo no apartamento em que ela morava na zona sul da cidade. Edivan e Tássia eram vizinhos. A data da morte da fisioterapeuta, que também era militante dos direitos das mulheres, se tornou o Dia de Combate ao Feminicídio em Pernambuco. Notícias de agora de manhã, a polícia está nas ruas de 7 estados numa operação contra suspeitos de financiar uma facção criminosa que age dentro e fora de presídios em todo o país. As investigações estão concentradas no Paraná, então vamos para lá falar com a Ana Zimmermann, em Curitiba. Ana, bom dia. Quantas prisões já foram feitas? Olá, bom dia. A Polícia Federal já prendeu até agora 18 pessoas do núcleo financeiro dessa facção criminosa. O número total de mandados de prisão são 30 e mais 55 de busca e apreensão. Além do Paraná, a operação acontece também em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais. Dos alvos da operação, 8 já estavam em presídios. As investigações mostram que o núcleo financeiro dessa facção criminosa atuava na penitenciária estadual de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. A polícia diz que eles se comunicavam através de bilhetes trocados entre os visitantes das penitenciárias. Segundo a polícia, esse núcleo financeiro arrecadava e gerenciava as contribuições para a facção criminosa. Cerca de R$1 milhão eram movimentados por mês, de acordo com a polícia, em 400 contas. Dinheiro usado para comprar drogas, armas, para financiar a facção criminosa. Chico, Ana. Obrigado, Ana. E a Polícia Civil de Mato Grosso abriu um inquérito para investigar o ex-superintendente do Sistema Prisional do Estado, Gilberto Carvalho. Ele foi exonerado do cargo depois de aparecer num vídeo, veja só, dando aulas de tiro a um homem que está preso, acusado de chefiar um bando de traficantes. As imagens das aulas de tiro foram publicadas numa rede social. Nelas são feitos vários disparos para aprimorar a pontaria. O homem que aparece atirando é Ederson Xavier, de 36 anos. Ederson foi preso na última semana, apontado pela polícia como um dos chefes de uma facção que comanda o tráfico de drogas e o roubo e furto de veículos. Segundo a polícia, Ederson já era investigado desde janeiro deste ano e já tinha sido preso em fevereiro com 30 quilos de cocaína, mas respondia em liberdade. O dono do estande de tiros é o agente prisional Gilberto Carvalho, que ocupava o cargo de superintendente de gestão do Sistema Prisional de Mato Grosso. Gilberto foi exonerado semana passada, depois que a polícia encontrou o vídeo no celular de Ederson. O ex-superintendente reconhece que é ele quem aparece nas imagens, mas disse que a legislação brasileira não obriga os cursos e clubes de tiro
a consultarem os antecedentes criminais dos alunos. Você só precisa apresentar antecedentes criminais se você for adquirir uma arma de fogo. Em um áudio obtido pela nossa equipe, feito momentos depois da prisão, Ederson afirma que todas as armas usadas no estande de tiros eram do Estado. Todas as armas do Estado? Todas. O senhor tem uma arma do Estado, essa arma nunca foi para o estande? Já foi para o estande para uso particular, né, para treinamentos particular, mas jamais foi inserida em treinamentos para terceiro. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal derrube o habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello ao traficante Elias Maluco. A liminar foi deferida na última sexta-feira, no processo em que Elias Pereira da Silva responde por associação para o tráfico em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A subprocuradora Cláudia Sampaio Marques entendeu que, diante da gravidade das condutas do traficante, é inviável a incidência de medidas cautelares diferentes da prisão. Elias Maluco está preso porque responde por outros crimes, como o assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002. Somadas, as penas do traficante chegam a 59 anos e 9 meses de prisão. Sabe a rachadinha, aquela prática ilegal em que o político fica com parte do salário de seus assessores? Pois é, ela está sendo investigada pelo Ministério Público em Minas Gerais. Então nós vamos para Belo Horizonte falar com a Mara Pinheiro. Mara, bom dia. Um vereador aí da capital mineira já perdeu o mandato exatamente por tomar dinheiro, né, de funcionário, de assessor na semana passada, e agora tem mais um político suspeito de embolsar dinheiro de funcionário. Que coisa. Bom dia. Inacreditável, não é? Bom dia, Chico, Ana. Olha, desta vez, em uma gravação, uma funcionária do gabinete do vereador Flávio Santos, do Podemos, reconhece que havia um acordo para devolver parte do salário dela. Na gravação feita por 2 servidores e enviada ao Ministério Público, a voz seria de Gilda Maria Monteiro, assessora parlamentar do vereador de Belo Horizonte, Flávio dos Santos, do Podemos. Ela conversa com uma outra funcionária do gabinete. Como eles fez essa proposta e você aceitou, né? Que era 3 mil que você ia ganhar. E como você repassa para o vereador R$1.000, então você aceitou, acordou. Foi combinado e eu agradeço ele todos os dias e trabalho como se eu estivesse ganhando 5, 10 mil. Gilda Maria Monteiro trabalha com o vereador desde maio de 2017 e recebe salário de pouco mais de R$ 3.500. Ela nega que repassa uma parte do dinheiro para o parlamentar, esquema conhecido como rachadinha. Não faço devolução, certo? Eu apenas pagava ele um carro que eu comprei, um Uno. Eu pagava mensalmente para ele, não devolvo. A gente tem uma gravação da senhora falando. Pode ter a gravação, mas eu não. Flávio dos Santos é militar reformado e está no 1º mandato. A voz nesta outra gravação seria do vereador, numa conversa com um assessor. Vocês estão da mídia, está cheio de problema no Ministério Público, vai dar problema, você vai acabar com esse mandato. Sabe o que é isso? Na realidade, o que está existindo contra a minha pessoa são pessoas que eu demiti do meu gabinete, que estão tentando destruir a minha imagem. Desde maio, o Ministério Público Estadual apura as denúncias da suposta prática de rachadinha no gabinete do vereador Flávio dos Santos. No mês passado, um pedido de cassação de mandato contra Flávio dos Santos foi arquivado. O número de votos no plenário não foi suficiente para começar o processo. Nessa segunda, o vereador Matheus Simões, do Novo, disse que deve fazer novo pedido de cassação ainda nesta semana. Não é possível para mim trabalhar com quem confessamente fez esse tipo de coisa. Então ele tem de ser cassado, se não houver outro caminho, eu mesmo apresentaria o pedido. Essa é mais uma denúncia da prática de rachadinha aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na semana passada, pela primeira vez na história de BH, um vereador teve o mandato cassado. Cláudio Duarte, do PSL, foi acusado de embolsar R$1 milhão de parte do salário dos funcionários que trabalhavam no gabinete dele. As contas de campanha do vereador Flávio dos Santos foram rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Ele recorreu ao TSE, mas o processo ainda não foi julgado. Ana? É, mais um caso que apareceu, né, Mara? Que seja o começo do fim desse esquema, que não é só aí não, se repete por todo o país. Até já.
Agora a gente traz um estudo mundial sobre recursos hídricos que foi divulgado hoje e apontou quais países estão em risco por causa da falta d'água. 17 países são apontados em risco extremamente alto. 12 deles, como a gente já vê aqui, estão no Oriente Médio ou na África, como Israel e ali Líbia, que a gente destacou. O Brasil não está entre os piores países, mas algumas cidades apresentam risco extremo de estresse hídrico, que é quando a região tem menos água do que o necessário. São essas cidades aqui, olha. Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia e Juazeiro do Norte, no Ceará. A escassez de água foi identificada como um dos principais fatores de conflitos, migração, insegurança alimentar e instabilidade financeira, isso no mundo todo. E as causas apontadas para essa falta d'água são consumo excessivo, desperdício, crise climática e degradação das áreas de captação de água. Os pesquisadores dizem que uma das soluções mais fáceis é investir na restauração florestal para melhorar a qualidade da água que chega aos reservatórios. E no mesmo dia em que o novo diretor interino do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi anunciado, o presidente Bolsonaro mais uma vez atacou os números divulgados pelo INPE. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. Juliana, bom dia. Um coronel da Reserva da Aeronáutica que vai ficar no cargo até a escolha do diretor definitivo, né? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Chico, a escolha definitiva será feita a partir de uma lista com 3 nomes, que será feita por uma comissão nomeada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Em julho, o DETER registrou um aumento de mais de 212% de alerta de desmatamento na região amazônica em relação ao mesmo período do ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no centro de uma polêmica há dias, passa a ser comandado interinamente por Dacton Policarpo Damião. Ele é coronel da Aeronáutica, tem formação em Gestão Empreendedora pelo ITA, mestrado em Sensoriamento Remoto pelo próprio INPE e doutorado em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília. A tese foi um programa para prever as áreas com maior risco de desmatamento na Amazônia. O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, disse na noite de ontem, numa rede social, que escolheu o militar por critérios técnicos. É uma pessoa que tem uma capacidade de gestão já demonstrada em vários cargos que exerceu. Portanto, vai ser um ótimo diretor interino para dar continuidade nesse trabalho. O Ministério explicou que a escolha definitiva para o comando do INPE vai ser feita por meio de uma lista tríplice a ser apresentada por uma comissão de especialistas nomeados pelo ministro Marcos Pontes. O diretor que foi exonerado defendeu os dados do INPE que indicam uma forte aceleração no desmatamento da Amazônia nos últimos 2 meses. Ricardo Galvão foi exonerado na sexta-feira, apesar de ter mandato até 2020. Ele é físico, engenheiro e membro da Academia Brasileira de Ciências. Ontem, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a acusar o INPE de divulgar dados mentirosos. A Amazônia é um potencial incalculável. Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. E nós temos que vencer isso e mostrar para o mundo, primeiro, que o governo mudou. E depois, que nós temos responsabilidade para mantê-la nossa, sem abrir mão de explorá-la de forma sustentável. Bolsonaro insistiu que os dados têm que passar por ele antes de serem divulgados. Não posso admitir irresponsabilidade na divulgação de certos números por parte de funcionários. Ricardo Galvão respondeu ao presidente. Todo órgão público, ele tem que divulgar os dados abertamente pela lei de acesso à informação. Se eu não der um dado, o cidadão no dia seguinte pode pedir, eu tenho que dar o dado. E a lei nos obriga. Então o presidente está completamente errado que deveria segurar o dado, que passa dado para sargento, sargento para tenente, sei lá. Primeira coisa que ele tem que saber é que nós estamos num meio científico, não militar. E no meio científico, a dignidade da divulgação de dados é essencial. O presidente do Sindicato Nacional, que representa os servidores do INPE, afirmou que a categoria está apreensiva. Esse problema pelo qual o INPE vem passando ultimamente só vem agravar mais ainda
uma situação que o Instituto vem enfrentando ultimamente de grande penúria e esvaziamento de recursos para a execução da sua missão. O processo de escolha do diretor definitivo por comitê não tem prazo definido. Ana, Chico. Ok, até já, Juliana. E ainda falando de meio ambiente, várias praias paradisíacas estão ameaçadas e especialistas dizem que a culpa é do Brasil. As águas cristalinas de Punta Cana, no Caribe, foram invadidas por uma mancha gigante de sargaço, que é uma alga marrom e com cheiro de ovo podre. Esse fenômeno atinge ainda o Golfo do México e o sul da Flórida. Pesquisadores afirmam que o principal problema é o rio Amazonas. A produção agrícola na região tem aumentado desde 2011 e isso teria aumentado também a quantidade de fertilizantes que chega até o Oceano Atlântico. O resultado é que hoje há quase 100 vezes mais sargaço do que o normal no mar. E agora vamos falar do tempo, vamos falar da previsão. Jaqueline Brasil, Apostos, anda fazendo friozinho ainda nas manhãs. Eu até acho bom, muita gente gosta, mas tem muita gente também querendo saber quando é que volta a esquentar. Então conta aí. Bom dia. Eu sou uma delas. Bom dia, Chico, Ana. E bom dia para todos. Até o fim da semana, a temperatura volta a ficar perto dos 30 graus aí no Rio e até aqui em São Paulo também, porque o ar frio já está perdendo força. Volta a esquentar também em cidades do centro-oeste, do sul e até do norte do país, viu? Porque chegou a fazer frio em cidades do Acre e de Rondônia, como em Porto Velho. Vamos ao vivo para lá, então. Isso aí é o Rio Madeira. Isso que vocês estão vendo não é névoa, é uma camada de poluição. Nossa equipe que está lá contou que por causa das queimadas tem muita fumaça. Ontem foi a manhã mais fria do ano, com 13,1. Hoje começou com 17 e vai para 35. Essa diferença aí de temperatura mínima e máxima é chamada de amplitude térmica, que vai acontecer também hoje em Rio Branco, Cuiabá, Porto Alegre e Palmas. Em Brasília, hoje teremos dias de sol e a temperatura subindo, máxima de 27. Em BH, menos 22. Aqui em São Paulo, dia de sol com 24. E no Rio, máxima de 26 graus. Temos imagens ao vivo. Hoje, um dia ensolarado, tendência da temperatura é aumentando aí nos próximos dias. Pode chover hoje no Vale do Jequitinhonha, em Minas, também no Espírito Santo e na faixa leste nordestina e também em parte do norte do país. É aquela pancada que vem mais à tarde. Nessa outra área aqui, entre Mato Grosso do Sul, Goiás, também Triângulo Mineiro e interior de São Paulo, pode chover. No restante do nosso mapa, aquele amarelão, o tempo fica firme e a tendência aí para os próximos dias. Chico, Ana. Ok, até amanhã, Jaqueline. Até. E veja a seguir, uma operação da Polícia Federal mira fraudes bilionárias no DENIT de Minas. A gente mostra os detalhes do calendário de saques do FGTS. E o presidente da Câmara diz que vota a reforma da Previdência ainda nesta semana. A gente volta já? Agora são 8 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Desodorante Dove Men Care. Potente contra o suor, não contra a sua pele. Dona Carol, há quanto tempo a sua filha faz Kumon? Uns 9 meses. E o que mudou? Ah, ela avançou muito na escola e tá gostando de estudar. Uau, isso sim, hein? Eu faço Kumon. Eu faço o meu futuro. E se a gente arriscar mais? Explorar o desconhecido. Conhecer novas pessoas. E se conhecer melhor. Ir mais longe costuma nos deixar mais perto do que queremos. Por isso, sempre que a vida te fizer um convite, aceite. É assim que seus melhores momentos viram suas maiores conquistas. Pegada, a marca da conquista. Eu escovo meus dentes suavemente, então por que minha gengiva dói? Pode ser a placa abaixo da linha da gengiva. Nova Oral-B Gengiva Detox com cerdas ultra finas cruzadas. Remove a placa e ajuda a melhorar a saúde da gengiva até 2 vezes mais que uma escova comum. Oral-B. Mercado Livre! Mercado Livre! Dia dos Pais no Mercado Livre. Mais de 900 lojas oficiais para você encontrar o presente perfeito. Mercado Livre. O melhor tá chegando.
O juiz da 16ª Zona Eleitoral, tendo em vista a extinção da 71ª Zona Eleitoral no município de Campina Grande, em razão do rezoneamento ocorrido em 2018, convoca na 7ª etapa os eleitores dos locais de votação abaixo elencados, cujos títulos eleitorais ainda consta a 71ª Zona Eleitoral, para no período de 29 de julho a 9 de agosto, no horário das 12 às 18 horas de segunda a quinta e das 7 às 13 horas na sexta-feira, comparecerem à Central de Atendimento ao Eleitor no Fórum Eleitoral de Campina Grande, localizado na Rua Rio Grande do Sul, sem número, Liberdade, munidos de documento oficial com foto e comprovante de residência recente, para fins de atualização e recebimento de seus novos títulos eleitorais. Escola Estadual Professor Williams de Souza Arruda. Colégio Autêntico, Unidade 4. Cê tá certo, eu tô mentindo demais. Tiaguinho Acústico. Corra já para os aplicativos de música e aperte o play. Paloma não sossegou até ficar frente a frente com Alberto. Então você deve ser a pessoa que vai viver no meu lugar. Sou. Isso é a pessoa que vai morrer. Um encontro que pode mudar a vida dos dois. A morte para você, Paloma, lançou um novo olhar sobre a vida. Eu quero aprender com você, conhecer coisas novas. Hoje, Bom Sucesso. Estamos de volta. O governo tornou obrigatória a antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados. O pagamento vai ser feito entre o fim deste mês e a primeira semana de setembro. E também no mês que vem, né, Juliana, começa a liberação dos saques das contas do FGTS no valor de R$ 500. Ana, essa antecipação da primeira parcela do 13º salário já vem sendo feita há mais de 10 anos, mas era por decreto. Agora o governo editou uma medida provisória. Tanto a antecipação do 13º quanto a liberação dos saques do FGTS tem um objetivo: tentar aquecer a economia. Empregada doméstica, Jane sabe exatamente como vai usar esse dinheiro. Terminar de construir nossa casa. Dá para comprar um cimento, né? Um tijolo, tinta. E ajuda bastante. 30 milhões de trabalhadores que têm poupança na Caixa Econômica Federal vão receber o valor automaticamente na conta entre os dias 13 de setembro e 9 de outubro. Os outros trabalhadores que têm saldo de FGTS em contas ativas ou inativas terão que ir pessoalmente sacar a partir do dia 18 de outubro até março do ano que vem. As agências da Caixa vão abrir mais cedo em datas especiais e também em alguns sábados, de acordo com o calendário de pagamentos. Quem tem até R$ 100 na conta pode receber numa casa lotérica. Basta apresentar o número do CPF e um documento original com foto. Alguns trabalhadores poderão receber mais do que R$ 500 porque têm mais de uma conta de FGTS com saldo, a do atual emprego e a de anteriores. Esse saque será feito de uma única vez e não muda em nada as regras permanentes para a retirada do valor total do FGTS. Se depois disso o trabalhador for demitido sem justa causa, ele poderá sacar o valor total que ainda resta na conta e ainda recebe a multa de 40%. Mas a partir do ano que vem será possível fazer um novo tipo de resgate do FGTS. O chamado saque aniversário vai permitir receber todo ano um percentual do saldo restante. E nesse caso, quem aderir não terá direito de receber o valor total do FGTS caso seja demitido, apenas a multa rescisória. Esse saldo ficará retido por pelo menos 2 anos. Este planejador financeiro diz que a adesão não é vantajosa para todos. Ele explica que se a pessoa não tem, por exemplo, uma poupança que garanta 6 meses de sustento, pode ficar no prejuízo caso perca o emprego. Também não recomenda o saque aniversário para quem pensa no FGTS para realizar o sonho da casa própria. É interessante deixar o dinheiro onde está no FGTS, porque esse dinheiro, na regra atual, já permite que você compre um imóvel, que você quite um financiamento com aquele dinheiro do FGTS. Então, vale mais a pena a pessoa não assumir o risco de ficar sacando o dinheiro e se manter onde está hoje para poder usar o FGTS para a compra do imóvel que vai ter. Se por algum motivo a pessoa que tem poupança na Caixa não quiser que o valor seja acreditado na conta, pode entrar em contato com a Caixa avisando que não tem interesse. O pedido pode ser feito a partir do dia 9 de agosto pela internet, Banking Caixa, aplicativo da FGTS ou ainda pelo site da Caixa.
Ana, Chico. Oi, Miriam, bom dia. Oi, Juliana. Juliana Miriam Leitão, de volta das férias. Bem-vinda à nossa nova casa do Bom Dia Brasil. Tá lindo isso aqui, né? Gostou, né? Ah, é chique. É uma estreando nave. hoje aqui. Pois é. Miriam, isso que a gente viu aí, né? Antecipação do 13º e o saque do Fundo de Garantia. Isso vai ser capaz de aquecer a economia nesse segundo semestre? Olha, vai ser sim, Chico. Quer dizer, porque a economia está muito fria, está precisando de sinais e está precisando de estímulos. Então, tem vários estímulos, e um dos estímulos é esse, né? O estímulo são R$500 apenas para R$500 apenas para cada conta, mas a soma de todo mundo que tem dinheiro, que tem direito a ter esse acesso, é muito grande. Então, isso aí estimula, sim, a economia. E tem mais essa decisão tomada, Chico, sobre os benefícios sociais, a aposentadoria, tudo isso. Isso sempre se recebeu, desde 2006, se recebe essa antecipação. Mas agora, a antecipação vai ser, por lei, pela medida provisória, como você disse, por lei vai ser obrigatória, quer dizer, se o Congresso aprovar. Então, isso aí tem uma grande vantagem de estimular uma economia que está muito fria. Esse dinheiro as famílias estão endividadas e voltaram a se endividar, voltou o crescimento do endividamento, então esse dinheiro chega para... Mas chega a mudar? Chega a alterar o cenário? Chega. Os economistas fizeram cálculos, muda um pouco. Isso não vai fazer com que esse ano seja um ano de crescimento, vai fazer com que o segundo semestre seja melhor do que o primeiro semestre. Isso já é uma coisa boa. Quer dizer, o impacto maior é no ano que vem, mas isso aí não garante que a economia retome o crescimento. É um empurrãozinho, né? Você precisa de outros estímulos, precisa de outras coisas para que a economia volte a crescer de forma sustentável, Agora, né, Ana e Chico? Miriam, a economia não está desligada do resto, né? Todas essas confusões, esses conflitos que a gente tem visto na área política, na questão ambiental, isso também pode afetar a economia? Pode sim, Ana. Esse é um ponto fundamental, porque uma coisa são estímulos pontuais que ajudem, como está acontecendo aqui. Outra coisa é o clima geral do país. O presidente Bolsonaro tem criado conflitos insistentemente com áreas diversas. E ontem foi, de novo, com os governadores do Nordeste, a questão ambiental em tumulto, a questão ambiental tem um impacto muito grande na imagem do país. Os investidores, eles olham assim, eles olham os investidores que são da economia real, que vão ajudar a criar emprego, a fazer desenvolvimento. Eles olham, e seja nacionais ou estrangeiros, eles olham o cenário do país. Se o cenário é de estresse social constante, de tumulto político constante, aumenta a incerteza, e na incerteza eles não investem. Portanto, esse estilo do presidente de criar confrontos diários em várias áreas ao mesmo tempo afeta, sim, a economia. Na área ambiental tem pior ainda, porque na área ambiental isso afeta negócios do Brasil de forma geral. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Seja desde as exportações, seja novos investimentos no Brasil. Ninguém quer estar ligado a um país que seja considerado um desmatador, que está afetando o meio ambiente. E ele tem dado muitos sinais de estímulo ao desmatamento e, quando o número aparece, ele briga com o número e faz uma intervenção no INPE, que foi o que aconteceu ontem. Então, todos esses sinais são muito ruins para a economia. A economia não está isolada das outras coisas, da política, do social, do ambiental. Não está. Obrigada, Miriam. Até mais. Agora a gente vai voltar a Brasília, porque hoje há uma expectativa na Câmara dos Deputados para começar a contar o prazo para a votação da reforma da Previdência em segundo turno. Ontem não teve quórum, né, Juliana? E líderes de partidos se reuniram ontem à noite na casa do presidente da Câmara. Ana, ainda que não tenha havido quórum, os líderes de partidos já sondaram as bases, os aliados nos estados e acham que o ambiente está tranquilo para a votação em segundo turno. A ideia, de acordo com líderes que se reuniram ontem com o presidente da Câmara, é começar a votação ainda hoje e terminar no máximo na madrugada de quinta-feira. O clima político é considerado favorável a uma votação rápida. Ontem, apenas 39 deputados marcaram presença na Câmara. Faltaram 12 para o quórum. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai concluir o segundo turno de votação da reforma da Previdência esta semana. Num evento em São Paulo, Rodrigo Maia também falou sobre outra reforma considerada fundamental para o país, a tributária, e cobrou que todos os setores da sociedade façam esforços para ajudar na recuperação da economia. Os empresários também, não estou criticando todos,
Eles foram muito patriotas na Previdência, muito. Mas eles não são atingidos pela Previdência. O que a gente quer deles agora é o mesmo patriotismo na reforma tributária, porque há um sistema distorcido que uns pagam muito impostos e outros não pagam impostos no Brasil. Já tramitam no Congresso propostas sobre o assunto e de autoria de parlamentares. E o governo ainda vai mandar o próprio projeto de reforma tributária. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E você vai ver a seguir: o Brasil decide aceitar passaportes vencidos de venezuelanos. E os Estados Unidos anunciam um embargo total ao regime de Nicolás Maduro. A gente explica mais já depois do intervalo. Agora são 8h35, horário de Brasília. Eu te amo. Com essas 3 palavras, eu te digo muito. Digo que seus óculos são o máximo. E que é normal sentir medo. Que tudo bem você gostar de meninos. E que você pode sim chorar. Eu te amo. Transforma quem fala, fortalece quem ouve. Nesse Dia dos Pais, celebre com o novo Natura Homem Dom. Da Casa de Perfumaria do Brasil, Natura. Novo Polo com sistema aquece. Mas pode chamar de porta que abre sem chave. E carro que liga no botão. Todo mundo sabe que a Minizinha Chip cabe no bolso. Mas muita gente não sabe é que ela já vem com cartão sem tarifas e uma conta digital grátis para fazer pagamentos, transferências, saques e até empréstimos. Tudo isso por apenas R$ 12 de R$ 9,90. Minizinha Chip 2 com NFC e conta digital grátis do PagBank. Paga, transfere, faz saque e até empréstimo. Um espetáculo de jogo! Brasileirão na internet é com o Premier Play. Ficou ainda mais fácil torcer pro seu time do coração. É só assinar o Premier Play pela internet e assistir todos os lances do principal campeonato do Brasil. Acesse assinepremier.globo.com e torça de qualquer lugar. Premier Play, assine direto pela internet. Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto e deixe sua contribuição. Saiba mais em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Do Rio para o Brasil, Xande Avião agita a cidade carioca com seu novo lançamento RJ. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Entre o chiclete você me usa. Xande Avião RJ, disponível em todas as plataformas digitais. Mais um sucesso, som livre. A Profissão Repórter acompanhou a trajetória das pessoas que tentam provar a inocência. Igor foi condenado a 15 anos por roubo e uma tentativa de latrocínio em Guarulhos. Eu fui reconhecido por fotografia, né? Parentes e amigos de 2 adolescentes acusados de sequestrar e roubar o carro de uma policial militar tentam reunir informações e imagens que comprovem que eles são inocentes. Amanhã, depois do futebol, você ficou quanto tempo na cadeia? 10 anos. Profissão Repórter. A Polícia Federal está fazendo agora de manhã uma operação contra desvios em obras de estradas federais. A Mara Pinheiro, lá de Belo Horizonte, está acompanhando. Está aqui de volta. Mara. Isso, Chico. Ana, a operação acontece ao mesmo tempo aqui em Minas, em Brasília e também em São Paulo.
Nós vamos falar agora com a repórter Juliana Perdigão, que está na sede do DENIT aqui na capital. Juliana, os contratos investigados totalizam quase R$500 bilhão. É isso mesmo, Mara. Bom dia. Esses contratos feitos nos últimos 5 anos somam 457 milhões de reais, para ser mais exato. A Polícia Federal está aqui na sede do DENIT cumprindo mandados de prisão, de busca e apreensão, fazendo sequestro de bens e afastamento dos servidores envolvidos. De acordo com a investigação, os servidores do DENIT, fiscais de obra e empresários da construção civil participavam desse esquema para desviar dinheiro das obras das estradas federais que cortam o Estado. E esse esquema funcionava da seguinte maneira: os servidores públicos recebiam pagamentos de vantagem para facilitar a licitação para esses empresários. Além disso, a investigação constatou o pagamento de contratos superfaturados e execução de obras de baixa qualidade. Ela é feita ao mesmo tempo aqui na sede do DENIT, em Belo Horizonte, em Oliveira, no interior de Minas, em São Paulo e em Brasília. Juliana Perdigão para o Bom Dia Brasil. O governo brasileiro vai começar a reconhecer como válidos os passaportes vencidos de venezuelanos. Essa novidade foi anunciada ontem, depois de um pedido do líder opositor venezuelano Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, inclusive o Brasil. A medida vale para passaportes vencidos por até 5 anos, diante da dificuldade da renovação do documento. Nos últimos anos, o Brasil já recebeu mais de 160 mil imigrantes que fugiram da profunda crise econômica e política da Venezuela. E os Estados Unidos anunciam hoje um embargo econômico total à Venezuela. É a maior sanção que o governo americano aplica contra um país ocidental em mais de 30 anos, similar àquelas impostas à Coreia do Norte e ao Irã. Numa ordem executiva, o presidente americano determinou o congelamento de todos os ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos. A medida ainda proíbe transações com autoridades venezuelanas cujos bens estejam bloqueados. Donald Trump vem aumentando a pressão contra o regime de Nicolás Maduro. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, disse que o bloqueio é para proteger a população. Hoje, representantes de cerca de 60 países, incluindo o Brasil, vão se reunir em Lima para discutir uma saída pacífica para a crise na Venezuela. O Banco Central chinês criticou hoje a acusação dos Estados Unidos de que a China está manipulando o valor de sua moeda para levar vantagem no comércio internacional. Ontem, pela primeira vez em 25 anos, o Departamento do Tesouro americano acusou formalmente a China de manter o yuan num valor artificialmente baixo para beneficiar as exportações chinesas. É mais um capítulo da guerra comercial entre os dois países que vem se agravando nos últimos meses. E esse aumento da tensão entre os dois países tem impacto direto no mundo todo. Vamos ver aqui, olha, as bolsas asiáticas fecharam em queda nesta terça-feira. A gente vê aqui Tóquio, Hong Kong, e o maior recuo foi exatamente na Bolsa de Xangai. Já as bolsas europeias abriram em leve alta depois da queda forte de ontem. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, olha, caiu quase 3%. O Nasdaq das ações do setor de tecnologia caiu quase 3,5%. E aqui no Brasil, a Bolsa de São Paulo caiu 2,5% e o dólar subiu 1,68%. Foi então para R$ 3,95. Esse é o maior valor desde 30 de maio. E você vai ver a seguir o calorão no Japão. Uma onda de calor deixa mais de 50 mortos e leva quase 20 mil para o hospital. E o Serviço de Mudança Climática da Europa diz que o mês de julho foi o mais quente dos últimos anos. A gente volta já. Agora 8h43, horário de Brasília. Power of Seduction, o novo perfume de Antônio Bandeiras. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Gente é agro. O campo atrai cada vez mais jovens especializados. Amanda cursou agronomia. Vitor fez administração e cuida do confinamento de gado da família. Gerson opera drones de pulverização.
Marlene comanda a produção de leite. Diego é engenheiro eletricista. Danilo é administrador e hoje produz cebolas com o pai, o seu Koji. O agronegócio emprega perto de 8 milhões de jovens em todo o país. É sangue novo que traz técnicas modernas para o campo. O agro forma, se redescobre e une gerações. Agro é renovação constante. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford Ranger com oferta imperdível. E Bradesco, abra sua conta pelo app. Sério? O que é isso? Listerine Gold Tabs não é bala nem chiclete. Quem imaginou que é um tablete que quando você mastiga vira líquido para bochechar, deixando seu hálito fresco por até 4 horas e uma sensação de boca limpa? Acertou! Experimente o novo Listerine Gold Tabs. Se todo mundo concorda que precisamos preservar nossas florestas, por que não é todo mundo que faz isso? Usar papéis reciclados e materiais certificados é uma forma de ajudar. É assim que se preserva o amanhã. Quem concorda, faz. Eu sou Luan, filho de Amazã. E eu sou Amazã, pai de Luan. Ser pai de Luan, pra mim, foi uma missão divina. A minha história é bem longa. Luan, já tinha sido adotado pela minha irmã, mas a gente teve a infelicidade que ele ficou órfão. Quando ele me adotou, ele disse assim, eu vou lhe criar como um filho mesmo. Luan é um filho muito especial pra mim. Ele seguiu meus passos tocando sanfona. Eu era um menino, né? Meu pai me botou logo pra participar dos shows dele. E aquele menino se tornou esse homem, um sucesso por esse Brasil todo. Esse mago velho aqui tá fazendo forró até hoje por conta do meu pai. Porque ele não deixou de existir. E a vida segue. Luan agora me deu Davi. E eu amo demais esse moleque. Se eu nascesse de novo, eu queria ser Amazã, ter 9 filhos e ser pai de Luan. Uma homenagem do Armazém Paraíba ao Dia dos Pais. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga. Xande Avião RJ. Disponível em todas as plataformas digitais. Mais um sucesso, som livre. Órfãos da Terra. Depois de escapar de uma armadilha, o homem que pode incriminar Dalila conseguiu fugir da prisão. Robson sabe que quem mandou apagar ele só ia sossegar quando terminasse o serviço. E o senhor já tem um suspeito, não é? Claro que eu tenho. Tem a minha suspeita. O Robson fugiu do hospital. Mas como fugiu? Você disse que ele estava em estado grave. Foi o que me informaram. Nós temos que descobrir onde ele está. Hoje, Órfãos da Terra. A quem não acredite em aquecimento global. Pois é, mas uma onda de calor já deixou 57 mortos no Japão. Desde que esse calorão começou, faz uma semana, quase 20 mil pessoas já foram parar no hospital. Foi a segunda semana mais movimentada nas emergências na última década. Em uma década, a região mais afetada é a capital Tóquio e a maioria das vítimas é de idosos. O Comitê Olímpico distribuiu garrafas e gelo, instalou sprays de água e áreas climatizadas num evento teste para os Jogos de Tóquio do ano que vem. E começou a cobrir as principais ruas da cidade com uma resina. Essa resina reflete os raios de sol e diminui a temperatura do chão. E esse clima fora do comum não preocupa só o Japão, não. A Europa anunciou que teve o mês de julho mais quente da história este ano. Rodrigo Carvalho fala mais pra gente dessa notícia alarmante, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. Um serviço de monitoramento do clima ligado à União Europeia confirmou que julho de 2019 bateu o recorde anterior, que era de julho de 2016. Foi quase meio grau mais quente. O mês foi marcado por uma onda de calor que quebrou recordes em vários países. A maior temperatura foi registrada na França, 46 graus. Também houve incêndios florestais sem precedentes no hemisfério norte, como na Sibéria e no Alasca. A notícia, um marco histórico, chega justamente no momento em que especialistas do mundo todo estão em Genebra, numa conferência da ONU sobre o clima. Agora uma lição bem dada da polícia espanhola a um homem que decidiu brincar com o meio ambiente. Ele aparece num vídeo jogando uma geladeira de um penhasco enquanto fazia umas piadas ridicularizando a reciclagem. Autoridades foram atrás dele, de quem gravou o vídeo, e além de uma multa de 45 mil euros,
o equivalente a mais de R$200 mil. Os dois tiveram que até lá buscar a geladeira. Tudo filmado pelos policiais. O homem ainda vai ter que responder na justiça e pode ser condenado por crime ambiental. Chico, Liana. Muito justo. Obrigada, viu, Rodrigo? Até já. No Distrito Federal, um projeto que tem o apoio do Criança Esperança está tirando crianças e adolescentes da rua. Desde o princípio, quando a gente nem tinha começado ainda, era uma decisão mesmo da diretoria que tudo que a gente fosse fazer, nós íamos fazer da melhor forma possível. Então a gente quer o melhor ambiente, o mais limpo, o mais organizado, a melhor refeição que a gente puder oferecer, os melhores professores. Tudo aquilo que nós damos conta de fazer, a gente tenta fazer da melhor maneira possível, porque a gente entende assim, que aquela criança, aquele jovem que vem aqui e aquela família que traz essas crianças e jovens aqui confiam em nós. A gente encoraja eles com sonhos, mas todo mundo tem direito, todo mundo tem os deveres. A gente repassa isso muito com eles, porque isso serve para a vida por todas as ações. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2019 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2019 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. E você vai ver a seguir que saem os indicados ao Prêmio Emmy do jornalismo. E a Globo concorre nas duas categorias. Tem também o futebol com um jogo cheio de gols entre Grêmio e Chapecoense. Agora, 8h51, horário de Brasília. A gente volta já. Se você comprou uma maquininha, deveria ser livre até para fazer dela outra maquininha. E usar com quem te dá mais benefícios. Afinal, ela é sua. O Santander é o primeiro a lutar por essa liberdade. Agora você baixa um aplicativo no seu celular e transforma a sua maquininha numa Superget. Ou uma Superget em outra. Liberdade. Isso é o que a gente está levando para o seu negócio hoje. Santander. Consegui a digital. Pra Gralã. Novo Renault Stepway, o SUV à altura da sua aventura. Chegou o Team Black Família, com muita diversão em um só plano. O único com muitos filmes e séries inclusos. Com milhões de músicas para cada um ter sua playlist. Com jornais e revistas para quem quer ficar por dentro de tudo. Planos a partir de R$ 89,99 mês por pessoa. Vá a uma loja Team e venha ser Team Black Família. Nossa, o que você faz pra deixar sua pele tão firme assim? Vitamina C. Vitamina C. NVQ10 com vitamina C. Pensou que era o quê? Nivea, a marca número 1 em hidratação no mundo. Regis e Josiane foram pegos no flagra pelo mordomo. Eu vou querer essa quantia aqui. Tudo isso? Isso aqui é muito pra mim, mas com certeza é pouco pra você. Paga? Pago, eu conto tudo. Mas chantagear a filha da Maria da Paz pode ser muito perigoso. Eu vou calar a boca desse mordomo, que ele não vai atrapalhar meus planos agora. Não agora que eu tô prestes a conseguir tudo que eu quero. Hoje, a dona do pedaço. Estamos de volta com o esporte. Em Porto Alegre, Grêmio e Chapecoense fizeram 6 gols, mas ficaram no empate. Na arena do Grêmio, Jeromel cabeceou no canto e fez 1-0 na Chapecoense. Só que logo depois, o Everaldo fez essa linda jogada individual e empatou o jogo.
Aí o Everton Cebolinha arriscou de fora da área e o goleiro Tiepo aceitou. Grêmio na frente de novo, 2-1. O novo empate da Chape veio com essa cabeçada forte do Gustavo Campanharo. Depois do cruzamento, Arthur Gomes acertou o cantinho e virou o placar. Chapecoense 3-2. O Grêmio empatou com Diego Tardelli. Final, Grêmio e Chapecoense 3-3. E os dois times não ganham há muito tempo. No Pan-Americano de Lima, o time Brasil conquistou ontem 6 medalhas. Na ginástica rítmica, a equipe brasileira conquistou ouro no conjunto misto e levou a medalha de prata na apresentação com a fita da Bárbara Domingos. A esgrimista Bia Bulcão foi bronze na disputa do florete. No tênis de mesa, o Brasil ficou com a prata nas duplas mistas, com Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi. E a Bruna levou também o bronze nas duplas femininas com a Jéssica Yamada. Bronze também para o handebol masculino. O Brasil está em terceiro lugar no quadro geral de medalhas. Os Estados Unidos lideram com 57 ouros, 46 pratas e 38 bronzes. E uma última informação antes da gente encerrar. O jornalismo da Globo teve 2 indicações ao Prêmio Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV. Com mais essas 2, o jornalismo da Globo teve 22 indicações nos últimos 18 anos. A Globo está concorrendo nas 2 categorias possíveis. Na categoria Notícia, a Globo concorre com a cobertura do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Cobertura no Jornal Nacional, Jornal da Globo, Fantástico e Globo News. E na categoria Atualidade, a Globo concorre com uma série de reportagens do Fantástico sobre a Coreia do Norte. A equipe passou 11 dias no país, que é considerado o mais fechado do mundo, e mostrou o cotidiano da população no aniversário de 70 anos de fundação da Coreia do Norte. Os vencedores deste ano serão premiados numa cerimônia no dia 24 de setembro, em Nova York. O jornalismo da Globo venceu em 2011 com a cobertura no Jornal Nacional da retomada do conjunto de favelas do Alemão pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. Ao todo, a TV Globo já conquistou o Emmy Internacional 17 vezes. O mais recente foi em abril deste ano com Malhação, Viva a Diferença, concebido por Karl Hamburger e dirigido por Paulo Silvestrini. O programa ganhou o Emmy Internacional Kids na categoria Séries. E que venham mais prêmios, né? Rodrigo Bocardi. Sempre bom, é isso aí. Olha, gostaria de me despedir aqui falando, e com um alerta, na verdade, um lembrete, falando do surto de sarampo aqui em São Paulo. Começa hoje a vacinação em escolas públicas e creches, viu? Quem tem de 15 a 29 anos deve procurar os postos de saúde. Crianças de 6 meses a 1 ano incompleto também fazem parte do público-alvo. São Paulo já registrou 632 casos de sarampo, sendo 488 aqui na capital. Uma boa terça para todos e até amanhã. Um homem foi preso no aeroporto internacional aqui de Brasília com uma bagagem surpreendente. Quer ver? As malas passaram pelo raio-x e olha o que encontraram: 200 canários nas malas. A polícia contou 19 gaiolas. Os 200 canários foram levados para um centro de triagem do Ibama, aqui mesmo em Brasília, onde serão examinados. O homem, que veio com os pássaros de Manaus, desembarcaria aqui em Brasília. Ele foi preso por crime de receptação qualificada. Pode pegar até 8 anos de prisão. Bom dia. Que história, hein? Olha, por aqui, mais 7 testemunhas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, devem ser ouvidas hoje pela Justiça. As autoridades querem saber a dimensão dos danos ao patrimônio e ao meio ambiente e também como está a relação da mineradora com os atingidos. Boa terça-feira a todos. Olha o susto de passageiros de um voo que estava prestes a pousar em Valência, na Espanha. Uma fumaceira tomou a cabine, o piloto pousou às pressas, todo mundo correu para a saída de emergência e desceu em rampas infláveis. 3 pessoas foram levadas ao hospital, mas já receberam alta. A companhia British Airways ainda não divulgou a causa do problema. Bom dia para todo mundo, até amanhã. Tá certo, obrigada, Rodrigo. Com isso a gente encerra então o Bom Dia Brasil de hoje. Vem chegando aí o Mais Você. Bom dia, Ana Maria, bom dia, Louro. Bom dia! Bom dia a todos. Nós vamos mostrar aqui um jeito diferente de viajar. É o volunturismo. Você viaja, participa da vida do lugar e aprende um monte de coisa e ajuda um monte de gente. Tem uma outra mania aqui no Rio de Janeiro também, que eu acho que vocês conhecem bem, que é um salgado chamado joelho. Ah, eu adoro. Sim. É só de olhar no joelho. Olha lá. Queijo e presunto. Tem, pois é.
Mas aí ainda não é a nossa culinária, porque na culinária eu vou dar uma dica de um coringa na cozinha. É um molho cremoso de cebola que combina com tudo, vai bem com carne, com massa. É o coringa da cozinha. E aí você não pode perder hoje aqui no Mais Você, já já. Muito bom. Tá Então bom, até já, Ana. Você fica Até com Mais já. Você. Ótimo dia. Até amanhã. Tchau, Louro. E obrigado pela sua audiência em Russas, no Ceará, Vale do Jaguaribe, que está fazendo 218 anos hoje. Parabéns, a gente volta amanhã. Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Procurando um carro novo? Busque por ofertas Ford. Mais Você. Oferecimento Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa.